Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão de posse do acadêmico eleito Paulo Henriques Brito. Queria registrar a presença de Caroline Alves da Costa, presidente da FAPERJ, Alexandre Santini, presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, Padre Anderson Antônio Pedroso, reitor da PUC, capitão de corveta, fuzileiro naval Esley Rodrigues de Jesus, representando o almirante de esquadra Carlos Chagas Viana, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Eliette Busquela, presidente da Academia Nacional de Medicina, Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras, Rogério Tavares, presidente honorário da Academia Mineira de Letras, Vitorino Sherman, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e Pedro Buarque de Holanda, filho de Heloísa Teixeira. Declaro aberta a sessão e convido a acadêmica Ana Maria Machado e os acadêmicos Antônio Torres e Edmar Lisboa Baixa para conduzirem o acadêmico Paulo Henriques Brito ao Salão Nobre. Passo a palavra ao acadêmico Geraldo Carneiro, que vai receber o Paulo Henriques Brito. Boa noite. Paulo Henriques Brito nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1951. A cidade ao seu redor era amável. O cronista Antônio Maria percorria as delegacias da Zona Sul em busca de matéria-prima para suas crônicas, quase sempre em vão. Os crimes eram escassos. Rubem Braga escrevia sobre um nadador solitário que nadava ao largo do Mar de Ipanema e sobre os passarinhos que frequentariam sua futura cobertura junto à Praça General Osório. Não foi à toa que os anos 50 fizeram do Rio uma espécie de Xanadu, em que o Brasil moderno criou utopias urbanas e literárias. Paulo Henriques nasceu no bairro da Muda, que faz parte da Tijuca, zona norte do Rio. Mudou-se aos 3 anos para a aldeia campista, junto da Vila Isabel, de Noel e de Martinho, e perto da Praça Van Hagen, que se diz vanhagem em carioquês. Seu pai era militar e, ainda durante a infância de Paulo, a família foi transferida para Washington, onde permaneceu durante 2 anos e meio. De volta ao Brasil, aos 18 anos, Paulo hesitava entre estudar matemática ou teatro. Acabou por optar pela matemática. Estudou 3 meses na UFRJ e desistiu. Foi estudar cinema durante 1 ano e meio em Los Angeles e São Francisco, naquele estranho país do norte, com o qual mantínhamos outrora relações mais ou menos cordiais. Quando voltou da Califórnia, no início dos anos 70, Paulo foi morar em Copacabana.
A ditadura rugia do lado de fora. Muitos de nossa geração morreram na luta armada ou mesmo sem pegar em armas, entre o terror político e o êxtase lisérgico. Mas, diante do mar da cidade, éramos quase todos como os inocentes do Leblon, do poema de Carlos Drummond de Andrade, que, aliás, também morava em Copacabana. Paulo Henriques entrou para a Pontifícia Universidade Católica, se formou em letras e fez mestrado na PUC. Ainda cursava o último semestre de graduação quando precisaram de um professor de tradução literária e de semântica. E o jovem Paulo Henriques foi convocado para comandar as duas disciplinas antes mesmo de se formar. A PUC se tornaria sua segunda casa e lhe concedeu o título de notório saber em 2002. Mas não se pode falar de um poeta sem que nossos interlocutores conheçam pelo menos um pouco da materialidade de seus poemas. Por isso, começo essa fala partilhando 2 sonetos de Paulo Henriques Brito. O primeiro deles se chama Nenhuma Arte. E o poema diz: os deuses do acaso dão a quem nada lhes pediu o que um dia levam embora. E se não foi perdida a coisa dada, não cabe se queixar da perda agora. Mas não ter tido nunca nada não seria bem melhor ou menos mal, mesmo sabendo que uma solidão completa era o capítulo final, a anestesia valeria o preço. Rememorar o que não foi não dá em nada. É como enxergar um começo no que não pode ser senão o fim. Ontem foi ontem, amanhã não há. Hoje é só hoje. Os deuses são assim. Este poema expressa algumas ideias recorrentes na poesia de Paulo Henriques Brito, de que falaremos mais tarde. O segundo poema também é um soneto e faz parte da série que Paulo Henriques chamou de Fisiologia da Composição e que diz: é preciso que haja uma estrutura, uma coisa sólida, consistente, artificial, capaz de ficar sozinha em pé, não necessariamente exatamente na vertical, dura e, ao mesmo tempo, mais leve que o ar, senão não sai do chão. E a graça toda da coisa, é claro, é ela poder voar, feito um balão de gás, e sem que exploda na mão, igual a um fogo de artifício que deu chabu. Não, tem que ser na altura de um gorro, no mínimo, ou de um míssil terra a ar. Sim, menos arquitetura que balística. É claro que é difícil. Este outro soneto dialoga com diversos poemas da tradição literária. O título da série, Fisiologia da Composição, remete primeiro a um famoso ensaio de Edgar Allan Poe, chamado Filosofia da Composição. Como quase todos aqui sabem, Allan Poe passa nesse ensaio em revista a construção de seu poema mais conhecido, O Corvo. E, ao contrário do soneto de Paulo Henriques, Poe revela que quase tudo em seu Corvo foi regido pela racionalidade, não por arroubos românticos ou movidos pela inspiração. Se você acreditar no que Poe escreve, tudo em seu poema, o tema, a perda da amada, a extensão, a metrificação e a originalidade, tudo, enfim, é pensado com a precisão e a sequência rígida de um poema, de um problema, matemático. Ato falho se tratando de Paulo Henriques. E não importa se Poe foi sincero ou se apenas quis fazer uma blague, mas ele certamente escreveu um elogio da razão construtiva, o que, sendo ele poeta do período romântico, é, no mínimo, surpreendente. E quando o título do ensaio de Allan Poe, Paulo Henriques chamou a série de que faz parte esse poema de Fisiologia da Composição. Portanto, existe
uma diferença importante entre essas duas estratégias. A filosofia é um conjunto de ideias e conceitos que se arvoram e ultrapassar o senso comum. Enquanto a fisiologia, segundo o dicionário do acadêmico Antônio Weiss, é o estudo das funções e do funcionamento dos organismos, especialmente dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres sadios. Em suma, Paulo sai da órbita das ideias e conceitos, sugerida pelo título de Paul, e traz sua teoria da composição para a órbita da matéria orgânica. É dela que o seu poema e nós mesmos somos feitos. Desde o título, o poema de Paulo esclarece que seu tema é a própria criação poética. E é curioso que tenha escolhido a forma do soneto para expressar sua receita de poesia, sua arte poética. Mais curioso ainda que o seu soneto, embora cigarrisca o figurino do gênero, sugira uma leitura cujo efeito é semelhante ao da prosa. Assim, tanto no aspecto conceitual quanto no aspecto sintático, Paulo Henriques propõe uma espécie de decomposição do soneto. Também pode parecer curioso que, para falar da obra de um poeta contemporâneo, tenhamos escolhido 2 sonetos, uma forma que, desde nossos primeiros modernistas, foi quase sempre considerada antiquada. Notemos também que a escolha do vocabulário dos poemas se ampara exclusivamente em palavras do cotidiano. Não há preciosismos, palavras incomuns ou raras ou eruditas. Ainda que o poeta saiba que o âmbito de circulação de um poema é restrito a um pequeno grupo de leitores esses afeitos aos delírios vocabulares mais escalafobéticos, como muitos aqui presentes. Ficam aqui, diante de nós, esses 2 poemas com os quais iremos dialogar ao longo dessa fala. Como se faz um poeta? Paulo Henriques Brito começou a escrever poemas na adolescência. Seu primeiro poeta favorito foi Fernando Pessoa. A identificação com Pessoa não se deu apenas por seus versos e suas múltiplas identidades, mas pelo fato de Paulo Henriques ter passado parte de sua infância e juventude num país de língua inglesa, a exemplo de Pessoa. Paulo, naquele estranho país do norte, e Pessoa, naquele estranho país do sul, do continente africano. Sua admiração por Pessoa era quase religiosa, tanto que as diversas vozes do poeta português, sobretudo em Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, eram, segundo Paulo, uma versão mais compreensível e mais relevante do mistério da Santíssima Trindade. No final dos anos 60, no entanto, Paulo conheceu os textos teóricos da poesia concreta. Ao conhecê-los, segundo declarou numa entrevista, lhe pareceu que as técnicas que ele, Paulo, tentava dominar, os metros tradicionais, as rimas, etc., pertenciam a um passado irremediavelmente morto. Para os concretos, a própria sintaxe era um arcaísmo. O poema tinha que ser essencialmente visual. E até mesmo o livro estava prestes a morrer. E, para piorar, o jovem poeta descobriu também que a sua ideia de escrever poesia como forma de expressão pessoal correspondia a uma visão romântica e ultrapassada. Para os concretos, o verdadeiro poeta de seu tempo era uma espécie de engenheiro que elaborava um projeto de obra e ia construindo poemas que realizassem na prática esse projeto. Assim, os sentimentos individuais, as emoções, não tinham qualquer relevância para o trabalho do poeta. Ainda sob o impacto do concretismo, Paulo acrescenta: essas ideias eram todas muito desanimadoras para mim, principalmente a ideia de que o sujeito lírico era um arcaísmo, um cadáver romântico
que insistia em não ficar quieto dentro de sua tumba. Porque se minha poesia tinha um projeto, era justamente a descoberta e a manifestação de uma identidade subjetiva. E se essa subjetividade não importava para a poesia, eu simplesmente não estava interessado em poesia. Se essa era a poesia do momento, a poesia do futuro, eu não tinha nenhum futuro como poeta, disse Paulo. O impasse provocado por essa dieta proposta pelos concretos fez com que Paulo deixasse de escrever poesia por mais de 5 anos. A sorte foi que ele voltou àquele estranho país do norte, desta vez para estudar cinema. Estava decidido a trocar a poesia pelo cinema e pela prosa. A temporada de escritor de prosa lhe rendeu uma série de narrativas inspiradas por seus ídolos do gênero, Franz Kafka, Witold Dombrowski, Júlio Cortázar e Machado de Assis. Não por acaso, os 3 primeiros são cronistas do absurdo, escritores que denunciam em seus textos a perda de sentido do mundo, a insensatez de um tempo em que os genocídios perderam a máscara. Qualquer semelhança com os dias de hoje, infelizmente, não é mera coincidência. E Machado, mais cético ainda, já no século anterior suspeitava das perplexidades do futuro, sem esperança de que alguma crítica do primeiro mundo compreendesse um dia as suas memórias póstumas, engendradas aqui nos subúrbios do Ocidente. A influência desses ídolos às vezes ecoa nos contos de Paulo Henriques, como se vê em sua coletânea O Cristal Florentino. Nessas narrativas, há quase sempre uma violenta reversão de expectativas, como em tantas ficções de Machado e de Cortázar. Durante essa sua segunda temporada nos Estados Unidos, a ocupação oficial de Paulo era o cinema. Mas, nas horas vagas, ele traduzia para o inglês poemas de Pessoa e letras de Caetano Veloso. Com isso, ele começa a constatar que o ato de traduzir poesia lhe proporcionava um prazer muito grande. Cito suas palavras. Vejo agora que traduzir era uma maneira de escrever poesia sem precisar recorrer ao meu desacreditado eu lírico. Perdão, meu desacreditado sujeito lírico. Trabalhando com um sujeito alheio, eu não me sentia culpado por estar realizando uma tarefa inútil, pois o ônus do anacronismo recaía sobre o poeta original e não sobre mim. Afinal, quem havia optado por utilizar a forma do soneto neste poema era Fernando Pessoa, não eu. E quem havia optado por usar rimas naquela canção era Caetano Veloso, não eu. Fecho a citação. Paulo esclarece como se deu, através da tradução, a alquimia que lhe permitiu descobrir ou inventar a sua própria poesia. Cito: ao recriar num idioma diferente um eu lírico que não era o meu, eu estava construindo uma persona poética, tal como fazia antes, quando escrevia meus próprios versos. Assim sendo, seria possível concluir que essas duas atividades, escrever poesia e traduzir poesia, são essencialmente a mesma coisa. Não é bem assim. Paulo comete aqui um ato de excessiva modéstia, como se qualquer leitor ou tradutor de poesia fosse capaz de se tornar poeta e adquirir uma voz própria. É como se o poeta pudesse encomendar um texto à inteligência artificial, dizendo: "Ô, Scarlett Johansson, me faça aí um poema à moda de Shakespeare." Não vai dar certo, pelo menos por hora. A invenção da poesia de Paulo só foi possível porque, ao fim de muito ensaio e reflexão, o poeta conquistou sua própria voz, como podemos conferir nos 2 poemas anteriores que mostramos aqui. Claro que, ao dialogar com seus mestres, fica subentendida a ideia da intertextualidade. Como quase todo mundo aqui sabe, o conceito foi criado pela filósofa Júlia Kristeva e inspirado pelo russo Mikhail Bakhtin.
Todo texto evoca outro texto, ou, mais precisamente, uma série anterior de textos. É preciso ser muito narcisista ou ignorante para supor que um poema é totalmente original. Trata-se de um jogo intertextual que dialoga com os textos precedentes. Para exemplificar esse jogo, voltemos ao nosso segundo poema. A fisiologia da composição, de Paulo Henriques, dialoga também com a psicologia da composição do acadêmico João Cabral de Melo Neto. Um ensaio do acadêmico Antônio Carlos Sequim, especialista em João Cabral, mostra esse diálogo da poesia de Paulo com a poesia do poeta pernambucano. E diz, cito, alguns traços do clássico poema Tecendo Amanhã reaparecem difusos na filosofia da composição de Paulo Henriques. Palavras como estrutura, coisa sólida e artificial, que são signos recorrentes em Cabral, surgem aqui para serem sutilmente ironizados no desígnio final do texto balão de Paulo Henriques, como vemos no soneto acima, que demanda menos arquitetura que balística. Fim da citação. O exemplo mais explícito do diálogo da poesia de Paulo Henriques com a de João Cabral é uma réplica ao elogio à aspirina. Sempre assediado pela enxaqueca, Cabral escreve, claramente o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, e de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta. E Paulo replica a aspirina de Cabral com o seu poema chamado Para um Monumento ao Antidepressivo, que diz, um pequeno sol de bolso, que não propriamente ilumina, mas durante o seu percurso dissipa a espessa neblina que impede o outro sol importátil de revelar sem distorção, dura, doída, suportável, a humana condição. Muitos poetas ocultam seus orixás poéticos, cometendo uma espécie de parricídio, inconsciente ou deliberado. Já Paulo Henriques Brito recusa-se a cultivar a imagem mística do Vate, o portador das palavras dos deuses. Nada disso. Ele revela, com absoluta sinceridade, de que modo esse convívio profundo como leitor e tradutor das palavras alheias ajudou a fazer dele um poeta extremamente original. O soneto número 1 de nossa abertura, pode ser? Por exemplo, cujo título é Nenhuma Arte, certamente ecoa o poema Uma Arte, de Elizabeth Bishop, de quem Paulo Henriques é o principal tradutor em português. O poema de Bishop começa com um verso que diz The art of losing isn't hard to master, que Paulo traduz como a arte de perder não é nenhum mistério. Aqui é notável como a palavra mistério ecoa a palavra master. Tanto no campo fonético, master, mistério, quanto no campo semântico. A palavra mister, por sua vez, significa atividade profissional, ofício, semelhante ao significado de master, o mestre em seu ofício. Já a palavra mistério, em sua etimologia mais remota, significa culto secreto. E outros ecos e semelhanças não param por aí. Conceitualmente, ambos os poemas começam por despistar o leitor da dor que deveras sentem ou da grande dor das coisas que passaram. Como vemos nos seguintes versos. Os deuses do acaso dão a quem nada lhes pediu o que um dia levam embora. E se não foi pedida a coisa dada, não cabe se queixar da perda agora. Tal como no poema de Bishop, a ideia do texto de Paulo é minimizar a força da perda. O início do poema de Bishop enumera suas perdas como se elas fossem irrelevantes. Já o eu lírico do poema de Paulo
como protagonista do poema de Allan Poe, tenta se consolar com a ideia de que só importa o tempo presente. Repito, rememorar o que não foi não dá em nada. É como enxergar um começo no que não pode ser senão o fim. Ontem foi ontem, amanhã não há. Hoje é só hoje. Os deuses são assim. E mais não digo para não suprimir do nosso primeiro soneto a sua capacidade de voar como um balão, como sugere o segundo soneto de Paulo Henriques. Se assim fizesse, eu me transformaria num empalhador de passarinho, e aqui, em mais um capítulo da intertextualidade, roubo de Mário de Andrade a metáfora do empalhador e de Allan Poe a do pássaro. Como o título do soneto de Paulo revela pelo avesso, creio que o poeta usa o espelhamento com o poema de Bishop para falar de suas próprias perdas. E imagino que uma das mais dolorosas dentre elas tenha sido a de Santuza Cambraia Naves, sua companheira por tantos anos. O leitor da poesia de Paulo Henriques provavelmente não ficará surpreso com o número de vezes em que o poeta repete a palavra nada, como vemos no soneto Nenhuma Arte. A fascinação pelo nada, em suma, é uma obsessão do poeta. Dirá você que essa ideia de que não há nada além de nossa vida neste mundo já está exposta, ou pelo menos insinuada, desde poetas e pensadores do mundo antigo, como Anacreonte e Lucrécio. No Renascimento, a ideia contagiou também a literatura dramática. Uma de suas versões mais populares se encontra em certa peça escocesa de Shakespeare, cujo nome, segundo a tradição do teatro inglês, não se deve pronunciar, porque provoca um murucubaca terrível. E cuja citação mais popular garante que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Paulo Henriques Brito se aferra à sua antimetafísica com uma paixão notável. Não contei o número de vezes em que a palavra nada ocorre em seus poemas, mas imagino que esteja ao redor de 200. Porém, essa fascinação pelo nada não ocorre como na carnavalização da dor de um Augusto dos Anjos, que se compraz em trazer à cena sua tragédia pessoal em poemas que, de tão espetaculosos, se tornaram parte da cultura oral do Brasil profundo. O niilismo de Paulo Henriques é uma versão bossa nova do nada. Ele permanece ali, pronto a nos mostrar que a vida é uma aventura fugaz e que sua única porta de saída não é das mais agradáveis. Aliás, os interlocutores de seu poema Fisiologia da Composição também não parecem alimentar esperanças no além. O primeiro deles, Allan Poe, não confirma essa suposição, que seria escandalosa em meados do século XIX, mas o seu Nevermore, nunca mais, se repete como um refrão até o final do poema. Já João Cabral cultiva um ceticismo muito particular. Dizem ter afirmado, em certa ocasião, que não acreditava no céu, mas acreditava piamente no inferno. Cabral era, portanto, um cético pela metade, como a maior parte de nós brasileiros. Contra o nada, Paulo Henriques convoca ao proscênio de sua poesia duas forças que lhe são aparentemente antagônicas. A primeira é o humor, que emerge em fragmentos como: o poema não deu certo, a vida não deu em nada, não há Deus, não há esperança, amanhã vai dar praia. E aqui aparece mais uma vez uma referência, pelo menos oblíqua, ao pesadelo metafísico criado por Edgar Allan Poe em Um Corvo, quando o eu lírico do poema de Paulo Henriques é visitado no meio da noite por um ruído parecido com o chamado do além, e, em resposta, escreve: Hein? Algo ou alguém te chama? Não, só a geladeira tendo um chilique. Outro momento do gênero se encontra num poema em que Paulo recoloca e radicaliza a ideia do poeta como gauche. Poema esse que diz: há maneiras mais fáceis de se expor ao ridículo,
que não requerem prática, oficina, suor. Maneiras mais simpáticas de pagar mico e dizer: olha, eu aqui, sou único, me amem, por favor. Mas talvez o grande momento humorístico da obra de Paulo Henriques Brito seja a tradução de Beppo, de Byron, um longo poema satírico em que o poeta inglês debocha da vida em Veneza, dos bons e maus costumes das mulheres venezianas, uma tradição que remonta a Shakespeare e suas peças italianas, peças essas provavelmente suscitadas por seu convívio com uma filha de italianos chamada Emília Bassano Lanier, conhecida como a Dark Lady, que era do balacobaco. Byron descreve essa Veneza carnavalesca com a superficialidade de um cronista social. E Paulo Henriques traz para a nossa língua uma recriação impecável dessa crônica, com graça e uma capacidade rara de reinventar o humor, a métrica e as rimas do original. O outro antídoto contra o nada é o amor, como se vê num poema que diz: a surpresa do amor, quando já não se espera do mundo nada em especial, e a evidência de que os anos vão se acumulando sem nenhum sinal de sentido, já não dói nem comove. Eis que, então, sem mais nem menos, como quem não quer nada, surge a cura, definitiva, radical, imensa, do que nem parecia mais doença. Ossos do ofício. Ao contrário da maioria dos poetas de nossa geração, Paulo Henriques não se deixou seduzir pela sereia do poema-piada da primeira geração do modernismo brasileiro. E já que sabia ou suspeitava da taxa de redundância de que são vítimas os poetas iniciantes, o jovem Paulo decidiu postergar a publicação de seu primeiro livro, para não correr o risco de se arrepender dele, como aconteceu, por exemplo, com os acadêmicos João Guimarães Rosa e Ferreira Goulart. Outros poetas brasileiros fizeram das traduções parte importante de sua formação poética, como Machado e sua tradução do Corvo, Manuel Bandeira e sua tradução daquela tal peça escocesa de Shakespeare, Bilac e sua tradução da Cena do Balcão de Romeu e Julieta. Mas Paulo Henriques Brito fez da tradução seu segundo ofício, que às vezes chega a usurpar o lugar do primeiro. Traduziu mais de 100 livros de autores como os poetas Allen Ginsberg, Lord Byron, Ted Hughes, Wallace Stevens. E entre os traduzidos em prosa, Bob Dylan, Anthony Burgess, Thomas Pynchon, William Faulkner, Henry James, Virginia Woolf e Charles Dickens. Ufa! E tanto pela poesia quanto pela tradução, Paulo ganhou muitos prêmios, entre os quais o prêmio Oceanos. Talvez por conhecer tantas configurações da literatura, Paulo sempre desdenhou do dogmatismo de todos os movimentos poéticos. Cito: os parnasianos diziam que tinha que ser assim, já o simbolismo dizia que tinha que ser assado. Depois o modernismo, depois os concretistas, etc., etc., etc. Para confrontar todos os ismos, Paulo Henriques rebate: o que a geração da poesia marginal teve de mais interessante foi dizer o seguinte: olha, estamos de saco cheio de ter que ser assim ou ter que ser assado. Tem que ser como eu quiser. Fecha a citação de Paulo. Manuel Bandeira assinaria embaixo, quando diz: estou farto do lirismo, que não é libertação. Mas, como já vimos nos poemas anteriores, para Paulo Henriques, a libertação, paradoxalmente, depende do cultivo de formas fixas já existentes ou mesmo criadas por ele. Creio que nunca houve poeta brasileiro mais interessado nas diversas combinações da metrificação. Não contente em trabalhar com as formas já existentes, Paulo Henriques propõe outras e declara: eu, às vezes, invento uma regrinha maluca só para dar trabalho. É para evitar a facilidade, porque a tendência de escrever poesia de verso livre é você cair em soluções fáceis. As escolhas profissionais de Paulo Henriques Brito sempre revelam ligações constantes, ainda que oblíquas, com a poesia. O cinema, a poesia, a narrativa de ficção,
o estudo da semântica e da sintaxe. Para não falar em seu longo flerte com a matemática, provável origem de sua paixão pela metrificação, que é a matemática da poesia. Todavia, durante a elaboração de sua dissertação de mestrado sobre linguística, Paulo se deu conta de que há muitas coisas que não são passíveis de formalização. Qual seria o nome dessa linguagem sempre polissêmica e irredutível a qualquer formalização? Suspeito que esse nome seja poesia. Os 2 poemas que exibimos aqui são sonetos de modelo clássico. A estrutura métrica é vazada em decassílabos, que são versos muitas vezes adequados para a solenidade, como em nosso hino nacional, com seu Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Verso de tamanha esquisitice que sempre nos provoca a dúvida sobre quem viu o quê. Ao contrário da solenidade habitual do decassílabo à moda dos Lusíadas, ou da cena épica e falsificada, Lilian, do imperador às margens do Ipiranga, a poesia de Paulo se assemelha mais a uma conversa ao pé do ouvido. Como quase todos aqui sabem, o soneto foi inventado no século XIII, no Reino da Sicília, ao sul daquela bota que, no fundo, se chamaria Itália. Seus principais cultores, no nascente dialeto toscano, foram Dante e Petrarca. O soneto se alastrou rapidinho por toda a Europa, tendo entre seus principais praticantes Camões em Portugal e Shakespeare na Inglaterra. Com o passar do tempo, o soneto foi se desprendendo do lirismo dos primeiros séculos e chegou à realização mais rarefeita nos poetas do final do século XIX, como, entre outros, Stéphane Mallarmé. Já para os nossos modernistas, como quase todos sabem, o soneto era o cúmulo da caretice. E é curioso que Paulo Henriques o tenha escolhido entre suas formas favoritas, sendo o soneto a forma favorita desses poetas do fim do século XIX, que desejavam suprimir a subjetividade, ao contrário do que Paulo desejava e continua a desejar. Embora utilize aqui a forma do soneto, muitas vezes Paulo Henriques vira pelo avesso às convenções do gênero. Seu soneto, muitas vezes, é uma espécie de antissoneto. Nele, os recursos mais refinados da linguagem são utilizados para desconstruir a forma que elegeram. Outros poetas desinventaram também o soneto, mas não com o rigor e a criatividade de Paulo. Mas há alguns sintomas visíveis em sua poética de uma espécie de iconoclastia conceitual e sintática. Se sua poesia, por um lado, aparenta ser o elogio da tradição, por outro lado, propõe uma espécie de erosão dessa forma, desmontando-a e remontando-a num jogo de armar que torna novo em folha aquilo que se tornou velho pela repetição. Qual a moral dessa fábula poética? São muitas as hipóteses. Imagino que haja na obra de Paulo Henriques Brito, de um lado, aquilo que alguns nietzschianos chamam de alegria do trágico, a permear toda a sua poesia. E, sobretudo, creio que haja embutido nela um projeto de demolição. Em suma, um projeto poético, mesmo que o poeta não se dê conta disso, nem simpatize com essa classificação. Nesse projeto, Paulo Henrique se ampara nos modelos da tradição, promove sua desinvenção e, a um só tempo, sua reinvenção. Imagino que esse jogo de pulsões contraditórias é uma das forças capazes de tornar sua poesia extremamente original. E essa força é também capaz de fazer com que sua poética amplie as fronteiras de nossa contemporaneidade e proponha, em forma de poesia, a releitura crítica da tradição poética luso-brasileira. Perguntará você, meu interlocutor, qual seria o papel de uma prática tão secreta quanto a poesia no mundo de hoje, e, particularmente, num país tão pouco afeito à palavra escrita como o nosso. Minha querida amiga Fernanda Montenegro sempre fala do teatro como uma arte que se pratica nas catacumbas. No entanto, o teatro necessita sair das catacumbas para consumar sua arte no encontro com o outro.
Já a poesia mora ainda mais embaixo, no underground das catacumbas. E é justamente lá, no subsolo da invenção, que essa sua arte fabrica o desconhecimento e assim suscita novas formas de ver o mundo. E por que teria Paulo Henriques escolhido como uma de suas bandeiras a forma soneto? Arrisco mais uma hipótese. A palavra soneto, em italiano, significa sonzinho. E a paixão pela música é também uma das divindades de sua aventura poética. Aposto que Paulo discordará que se chame divindade essa música subjacente em seus poemas. Mas, segundo ele próprio, a poesia sempre aspira à condição da música. Aliás, na entrevista concedida a João Marcelo Macedo, Paulo Henriques faz mais uma confissão. Cito: "O único momento em que me livro das palavras é quando me sento ao piano. As palavras vão para o espaço." Felizmente, suas palavras vão também para o papel ou para a tela do computador. Graças a elas e graças à confluência das particularidades que constituem a sua voz, Paulo Henriques construiu sua poesia, como neste poema que diz: "Até aqui a corda não rompeu, os ossos aguentaram e a cabeça, até que em definitiva anoiteça e tudo se resolva em breu, a cabeça vai tocando, fazendo a transubstanciação de coisa em texto, que é seu único métier. De resto, prossegue cozinhando, em fogo lento, essa tão adiada refeição a que ela sequer será convidada. Paciência, haverá tempo de sobra para se dedicar à contemplação da folha em branco e outras formas do nada. Depois, com sorte, restará uma obra." A sua profecia se realizou, meu caro Paulo. Estamos aqui para comemorar a sua obra e a sua vida. Hoje o Brasil tem motivos para celebrar, entre eles, você e a sua poesia. Dirá você que a poesia não move o mundo, mas suspeito que ela amplia os limites da linguagem e nos ajuda a inventar uma nova realidade. Porque a realidade é muitas vezes um pesadelo provocado pela falta de utopia. Por isso, sejam muito bem-vindos, você e sua poesia, a esse lugar que é todo seu. Obrigado. Convido o acadêmico Paulo Henriques Brito para assinar um livro de posse. Convido o acadêmico Antônio Carlos Sequim para fazer a posição do colar. Convido o acadêmico Arnaldo Nisquier para fazer a entrega da espada. Convido o acadêmico Zé Roberto Castro Neves para fazer a entrega do diploma.
Convido o acadêmico Paulo Henriques Brito para assumir a tribuna. Por favor. Senhor presidente e membros da diretoria da Academia Brasileira de Letras, autoridades públicas e universitárias, colegas do Departamento de Letras e Arte da Cena da PUC-Rio, colegas acadêmicos, familiares e pessoas amigas aqui presentes. É para mim, como seria para qualquer escritor brasileiro, uma grande honra e uma grande alegria me tornar membro dessa instituição. Hoje assumo a cadeira número 30, que tem como patrono o jornalista e escritor gaúcho Pardal Malé, ativista da causa republicana e adversário feroz de Floriano Peixoto. Ele publicou 2 novelas, Hóspedes e Lar, de feição naturalista, e faleceu com apenas 29 anos de idade. O primeiro ocupante da cadeira, o também jornalista e escritor carioca Pedro Rabelo, militou em prol das 2 principais causas progressistas de seu tempo, o republicanismo e a abolição. Escreveu um livro de mais peso, Alma Alheia, que revelava a forte influência de Machado de Assis, e morreu aos 37 anos. Seu sucessor, o filólogo cearense Heráclito Graça, publicou um único livro, Fatos de Linguagem. Foi também advogado e político, atuando no Maranhão, na Paraíba e no Ceará. Ao viver até os 76 anos, veio, infelizmente, quebrar a tradição de morrer ainda jovem, que seu antecessor e o patrono pareciam haver determinado para a cadeira número 30. O terceiro ocupante, o pernambucano Antônio Austrégésilo, publicou 2 livros de poesia, Manchas e Novas Manchas. Mas teve menos sucesso como poeta do que como neurologista. Foi também um dos pioneiros da psicanálise em nossa terra, tendo publicado livros sobre suas especialidades, além de atuar na política. Foi o primeiro ocupante da cadeira a ser verdadeiramente longevo. Ao morrer, havia completado 84 anos de idade. Seu sucessor, o 4º a ocupar a cadeira número 30, o alagoano Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, merece uma atenção mais demorada. Nascido em 1910 em Alagoas, tendo se formado em Direito no Recife, começou a trabalhar como professor de português, francês e literatura em Maceió, mas com menos de 30 anos mudou-se para o Rio, então capital federal, sempre atuando no ensino médio. Começou a publicar artigos, contos e crônicas na imprensa carioca. Como antologista, organizou com Paulo Roney uma obra extraordinária, Mar de Histórias, coletânea em vários volumes de contos das mais diversas culturas. Aurélio foi também um tradutor literário importante, tendo vertido os pequenos poemas em prosa de Baudelaire e muitos dos contos incluídos em Mar de Histórias. Também publicou obras de crítica literária. Mas foi como lexicógrafo que Aurélio se destacou, e foi essa sua faceta que mais impacto teve sobre mim. Desde tenra idade, eu tenho um fascínio por dicionários e enciclopédias. Durante a minha infância, o único dicionário de português que havia na minha casa era o pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, realizado por uma equipe da qual já participava o Aurélio. Era um dicionário bastante limitado, o que percebi quando, aos 10 anos de idade, fui morar com a minha família por 2 anos e meio em Washington, e lá, tendo aprendido inglês, comecei a utilizar o Webster's New World Dictionary, um dicionário modesto, se comparado com gigantes como o Webster's Third ou o New Oxford. Obras que eu só haveria a conhecer muito depois, quando, aos 20 anos de idade, fui estudar cinema na Califórnia. Mas, mesmo em comparação com o New World, o pequeno dicionário já me parecia realmente muito pequeno. Dicionários de português maiores que ele, como Caldas Aulete e o Moraes e Silva, já existiam, mas o único dicionário grande que eu tinha acesso era o lusitano Lelo Universal, que eu, às vezes, folheava distraidamente na casa de um garoto que morava na minha rua, na então denominada Aldeia Campista, na Tijuca. Mas, voltando ao pequeno dicionário, o próprio Aurélio Buarque de Holanda tinha consciência das limitações da obra e, já nos anos 60, esforçava-se no sentido de empreender um dicionário mais robusto. Várias tentativas de financiamento fracassaram, até que a Nova Fronteira finalmente assumiu o projeto de Aurélio, que resultou na publicação, em 1975, do Novo Dicionário da Língua Portuguesa.
Esse dicionário, além de coroar a carreira de seu autor como lexicógrafo, instituiu um novo padrão de qualidade no ramo dos dicionários de português brasileiro. Como durante um bom tempo não havia nenhum concorrente à sua altura, o que só veio acontecer mais de um quarto de século depois, com a publicação do dicionário Wise da língua portuguesa em 2001, o próprio nome Aurélio passou a funcionar como virtual sinônimo de dicionário. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira foi eleito para esta academia em 1961 e nela permaneceu por quase 30 anos. Morreu em 1989, aos 78 anos de idade. A sucessora de Aurélio, quinta ocupante desta cadeira, também é um nome merecidamente muito conhecido, Nélida Pinhon. Foi apenas a terceira mulher a ser admitida a esta academia, em 1989, e também a primeira mulher a integrar a diretoria da instituição e ocupar sua presidência, exercendo esse cargo entre 1996 e 1997. Nascida no Rio de Janeiro em 1937, Nélida era de uma família galega que se radicou nesta cidade na década de 20 e, desde a infância, foi fascinada pelas histórias que ouvia a respeito da sua terra de origem. Formou-se em jornalismo na PUC-Rio e trabalhou em várias revistas. Sua estreia literária se deu em 1961 com o romance Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo, um livro percorrido por dois temas que viriam a se tornar centrais na sua obra: a religião e a questão do feminino. A religiosidade explorada na ficção de Nélida tem, por sua vez, duas facetas. De um lado, o cristianismo, seus dogmas e seus mitos, e do outro, um panteísmo fortemente associado ao feminino. No romance Madeira Feita Cruz, de 1963, mais uma vez, o protagonista é uma mulher que enfrenta os tabus cristãos associados ao corpo feminino. Essa fase inicial da produção romanesca de Nélida culmina numa obra em que ela radicaliza a pegada experimental das suas publicações anteriores, A Casa da Paixão, livro de 1972, em que entram em choque a religiosidade cristã e uma vivência de um sagrado primitivo anterior às interdições impostas pelo cristianismo. A protagonista, Marta, rejeita uma sexualidade normatizada em torno do casamento, afirmando o desejo, em particular o desejo feminino. A escrita é caracterizada por uma sintaxe fracionada, em que muitos períodos se reduzem a orações subordinadas, o que viria a se tornar uma das marcas de estilo da autora. Saltemos para 1984, o ano da publicação de A República dos Sonhos, já pertencente a uma segunda fase da produção literária de Nélida. Trata-se de um romance longo, de fôlego épico, sobre a vida de um jovem galego que vem para o Rio de Janeiro para fazer fortuna, seus sucessos e seus fracassos, e a família que ele constitui em terras brasileiras. Embora aqui a figura central seja de Madruga, o patriarca, o livro traça também um panorama multigeracional de gradual emancipação feminina. O foco narrativo vai mudando ao longo da obra e, pouco a pouco, ganha centralidade a personagem de Breta, a neta de Madruga, que tenta reconstruir a história de sua família, a qual se entrelaça com a acidentada história política do Brasil do século passado. Num livro subsequente, A Doce Canção de Caetana, publicado em 1987, Nélida também trabalha com uma linguagem mais simples e uma narrativa mais linear do que nos livros experimentais da primeira fase. O romance, mais uma vez, é centrado numa figura feminina transgressora que não aceita o papel secundário a que, tradicionalmente, são relegadas as mulheres no Ocidente cristão. Além de escrever, Nélida ensinou criação literária na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornou-se catedrática da Universidade de Miami e foi escritora visitante em Harvard, Columbia, Johns Hopkins e Georgetown. Recebeu o título de doutora honoris causa em nada menos do que 6 universidades no estrangeiro. Escritora multivalente, além dos romances mencionados e vários outros, Nélida Pinhon também publicou volumes de contos, memórias, ensaios, crônicas e obras infanto-juvenis. Recebeu numerosos prêmios literários no Brasil e em diversos outros países. E vários de seus livros foram traduzidos e publicados no exterior. Nélida Pinhon veio a falecer em dezembro de 2022, aos 88 anos de idade. Chegamos, então, à sexta e mais recente ocupante desta cadeira, número 30, minha antecessora imediata, Heloísa Teixeira, mais conhecida durante a maior parte de sua carreira como Heloísa Buarque de Holanda.
Nascida em 1939, em Ribeirão Preto, forma-se em letras clássicas na PUC-Rio e, em seguida, passa a estudar teoria da literatura. Começa a atuar na UFRJ, onde faz seus estudos de pós-graduação. Em seguida, completa seu pós-doutorado em literatura brasileira na Columbia University, em Nova York. Nos anos 80, dirige o Museu da Imagem e do Som, o MIS, no Rio de Janeiro, e cria a Coordenação Interdisciplinar de Estudos Culturais, CIEC, da Escola de Comunicação da UFRJ. Desde o início da sua formação em literatura, Heloísa interessa-se por poesia, questões de gênero e de etnia e por culturas marginalizadas, temas que passam a ser objeto de suas pesquisas no recém-criado CIEC. Ao longo de sua vida, publica várias obras importantes sobre literatura, feminismo e cultura alternativa, como Macunaíma, da literatura ao cinema, Impressões de viagem, cultura e participação nos anos 60, o feminismo como crítica da cultura. Impressões de viagem, publicado em 1980, foi a versão em livro da tese de doutorado defendida pela autora 2 anos antes na UFRJ. Nessa obra, Heloísa aborda o CPC, o Centro Popular de Cultura, movimento da maior importância que florescia quando ocorreu o golpe de 1964. A Tropicália, surgida pouco antes da instauração do Ato Institucional número 5, o famigerado AI-5, e a cultura dita marginal dos anos 70, sobre a qual voltaremos a falar mais adiante. Mas Heloísa não foi apenas uma cronista e uma estudiosa deste riquíssimo e conturbado período da nossa história, ela foi também uma protagonista da sua época. Todos os leitores de 1968, o ano que não terminou, do acadêmico Zuenir Ventura, se lembrarão do famoso Réveillon de 1968, comemorado na casa da professora Heloísa Barros de Holanda, citação, bonita, culta e de esquerda, enfim, que era, segundo Zuenir, citação, mito e ícone da intelectualidade carioca dos anos 60. Fecha. E seu então marido, o advogado e galerista Luiz Barros de Holanda. Para Zuenir, o Réveillon da casa da Elô teria sido uma espécie de prenúncio do que estava por vir, o período inaugurado pelo extraordinário ano de 1968, marcado por uma efervescência cultural nas áreas de música popular, cinema, teatro e literatura, além do campo dos costumes, em particular o comportamento sexual. Sempre segundo Zuenir, nada menos do que 17 casamentos teriam se desfeito naquela noite de Réveillon, ou em consequência da festa. Boa parte desse florescimento cultural seria alvo do AI-5, decretado no dia 13 de dezembro de 1968, que levaria à prisão ou ao exílio tantas figuras centrais da cultura brasileira. Mas, mesmo com o acirramento da repressão, nos anos que se seguiram, teve prosseguimento a grande experimentação existencial e artística que marcou esse ano icônico. Além de pesquisadora e pensadora, Heloísa foi também editora e organizadora de obras. Criou a casa editorial Aeroplano nos anos 90 e, em anos recentes, organizou a coleção Pensamento Feminista em 4 volumes, publicada pela editora Bazar do Tempo, a qual ela estava associada em seus últimos anos. Assim, Heloísa atuou em múltiplas capacidades. Foi crítica literária, professora, ensaísta, antologista, editora e ativista, atuando como feminista e como estudiosa e incentivadora da produção de criadores que vivem mais ou menos à margem do sistema. Ao ingressar nesta academia, em abril de 2023, Heloísa trouxe para cá a Universidade das Quebradas, projeto inicialmente realizado na Faculdade de Letras da UFRJ, com o apoio do Instituto Odeon, tendo como objetivo formar escritores da periferia. Em 2024, o primeiro curso abordou a figura de Machado de Assis como afrodescendente e periférico, em parceria com a Festa Literária das Periferias, a FLUP. Também em 2024, marcando os 60 anos do golpe de 64, Heloísa lançou Rebeldes e Marginais, Cultura nos Anos de Chumbo, 1960 e 1970, mais uma vez se debruçando sobre o período em que atuou como protagonista, estudiosa e analista. Para mim, pessoalmente, a faceta de Heloísa que mais importância teve foi seu trabalho de antologista. Ao longo de sua vida, ela organizou 3 coletâneas de poesia, 26 Poetas Hoje, 1976, esses poetas, uma antologia dos anos 90, 1998, e as 29 Poetas Hoje, de 2021.
Todas essas antologias foram relevantes nos momentos em que foram lançadas, mas a mais marcante das três foi a primeira, 26 Poetas Hoje, uma obra que apresentou a um público mais amplo um punhado de poetas ditos marginais, muitos dos quais, posteriormente, teriam reconhecimento geral. 2 deles, aliás, são agora meus colegas nesta academia. A antologia se tornou uma espécie de divisor de águas na história da poesia brasileira. Eu gostaria de me estender um pouco mais a respeito dessa questão que me toca de perto como estudioso de poesia brasileira contemporânea. Há muito tempo existe um consenso entre os estudiosos de literatura brasileira de que o nosso modernismo começa no ano de 1922. É claro que se pode apontar para algumas publicações anteriores que já antecipam o espírito modernista. Mas 1922 é não só o ano da Semana da Arte Moderna de São Paulo, o evento que chamou a atenção de boa parte do país para o que estava acontecendo na literatura e nas artes em geral, como também a data da publicação de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Esse foi o primeiro livro importante de poesia moderna lançado no nosso país, utilizando em larga escala o verso livre e introduzindo tantas outras características formais da nova poesia que, de longa data, já haviam sido empregadas no inglês, no francês e em outras línguas europeias e que, mesmo no nosso idioma, já tinham sido introduzidas em Portugal, notadamente por Fernando Pessoa. Como marco do final do período modernista, é comum tomar-se o ano de 1945, embora alguns estudiosos falem numa terceira fase do modernismo. Mas, a meu ver, o melhor nome para o período então iniciado talvez seja pós-modernismo, pois 1945 é o ano em que morre Mário de Andrade, o nome central do período modernista, e é o ano adotado por um grupo de poetas que reagem contra algumas características do modernismo para se autodominar como geração, a geração de 45. Nessa mesma fase, também vão surgir, em oposição à geração de 45, na qual João Cabral é, claro, uma exceção, alguns movimentos neo-vanguardistas que visam retomar a linha evolutiva modernista, o mais famoso e influente deles sendo o concretismo. A Tropicália, a última das neo-vanguardas que marcaram isso que prefiro chamar de período pós-modernista e que teve como uma de suas figuras centrais um outro membro atual desta academia, a Tropicália teve um aspecto diferencial que foi identificado e analisado por uma das maiores estudiosas do movimento, a antropóloga cultural Santuza Cambraia Naves. Ao contrário das outras neo-vanguardas, que tinham sempre um lado prescritivo e um lado proscritivo, a Tropicália, segundo Santuza, caracterizava-se por defender uma postura inclusiva, cujo lema bem poderia ser "É proibido proibir", nome de uma canção de Caetano Veloso. Assim, por exemplo, os concretistas postulavam um poema que fosse basicamente visual, em que a mancha gráfica tivesse mais importância do que a realização sonora, e afirmavam a morte do verso. Já os adeptos de um outro movimento neo-vanguardista, a poesia praxis, defendiam que o poeta deveria tratar, acima de tudo, das questões políticas do momento e não só afirmavam a morte do verso, como também atacavam, mais do que qualquer outra coisa, o concretismo, visto como alienado, para usar um termo de época. Os tropicalistas, porém, influenciados por Oswald de Andrade, afirmavam que a cultura brasileira abrangia tudo, desde o programa do Chacrinha até a poesia experimental, do samba mais tradicional ao iê-iê da Jovem Guarda, do sentimentalismo e do mau gosto atroz de Coração de Mãe, de Vicente Celestino, ao intelectualismo refinado e cool de Chega de Saudade, na voz de João Gilberto. Essa inclusividade radical foi a característica mais marcante da Tropicália, que a distinguiu de todas as outras neo-vanguardas de meados do século. A Tropicália foi o último dos movimentos socorridos nesse período e também o mais breve de todos, porque pouco tempo após ele ser deflagrado veio o AI-5. Por isso, o dia 13 de dezembro de 1968 poderia ser tomado como o fim do período pós-modernista. Mas, se quisermos focar especificamente na poesia, um outro marco poderia ser proposto, a publicação de 26 Poetas Hoje, em 1976. A contribuição de Luísa Teixeira à historiografia da poesia brasileira foi justamente captar, com sua sensibilidade incomparável, o que estava acontecendo de novo no cenário poético nos anos que se seguiram ao grande cala-boca coletivo do AI-5. Na sua introdução, ela observa, citação, frente ao bloqueio sistemático das editoras, um circuito paralelo de produção e distribuição vai se formando e conquistando um público jovem que não se confunde com o antigo leitor de poesia. Fim da citação. Heloísa destaca que, nesse novo circuito, o autor muitas vezes participa
nas diversas etapas de produção e distribuição do livro, o que resulta num produto gráfico integrado. Escreve também, citação, no plano específico da linguagem, a subversão dos padrões literários atualmente dominantes é evidente. Faz-se clara a recusa tanto da literatura classicizante quanto das correntes experimentais de vanguarda que, ortodoxamente, se impuseram de forma controladora e opressiva no nosso panorama literário. A autora registra que, fim da citação, a autora registra que os novos poetas retomam, citação, a contribuição mais rica do modernismo brasileiro, ou seja, a incorporação poética do coloquial como fator de inovação e ruptura com o discurso nobre acadêmico. Fim da citação. Em 5 páginas, Heloísa capta o essencial do novo movimento poético com absoluta precisão. O mensageiro que traz uma notícia é inevitavelmente escorraçado por aqueles que consideram a notícia má. Ao mostrar ao público livresco que a coisa mais nova em matéria de poesia era a produção da chamada geração marginal, aquelas plaquetes mimeografadas vendidas ou distribuídas nas portas dos cinemas e teatros das grandes cidades, em particular do Rio de Janeiro, e eu demonstrar com exemplificação farta que essa poesia, aparentemente descuidada, que vinha desacompanhada de manifestos, rompimentos explícitos com movimentos anteriores, era a que mais revelava a face dos tempos que estávamos vivendo, Heloísa incomodou e chocou boa parte da intelectualidade brasileira. Hoje reconhecemos a dívida que os chamados marginais têm com o modernismo e até mesmo com a vanguarda concretista. Afinal, tanto os marginais quanto os concretos têm Oswald de Andrade, um de seus principais precursores. Na época, porém, uma parte do establishment cultural reagiu com intolerância a essa poesia que se fazia fora dos ambientes literários e acadêmicos tradicionais, a contrapelo tanto da versificação clássica quanto das posturas neo-vanguardistas. Para mim, pessoalmente, a leitura da antologia da Heloísa foi fundamental. Embora eu escrevesse poesia desde sempre, como já foi dito aqui, eu havia me imposto a condição de só publicar depois que eu completasse 30 anos de idade. E, por isso, minha estreia literária se deu apenas no início dos anos 80. A poesia que eu escrevia, mas não publicava nos anos 70, era diferente da poesia marginal, pois eu tinha a intenção de dominar os métodos tradicionais e outros recursos da versificação portuguesa que estavam sendo rechaçados tanto pelas vanguardas quanto pelos marginais. No entanto, quando eu li 26 poetas hoje, percebi que eu e aqueles poetas tínhamos muito em comum. A sensação de não pertencermos ao mundo a que pertencíamos inevitavelmente. A repulsa aos valores autoritários e conservadores impostos a toda uma nação. O desejo irrefreável de transgredir, o fascínio pela contracultura e o impulso de escapar do clima sufocante do Brasil daquele período. Ana Cristina César, nascida 6 meses depois de mim, foi para Londres estudar tradução, alguns anos depois da minha temporada de estudos de cinema em Los Angeles e São Francisco. Com ela, eu viria a ter contatos profissionais mais tarde, quando nós dois já atuávamos como tradutores. Antônio Carlos Sequim, meu colega nesta academia, que nasceu 8 dias depois de Ana Cristina, foi para a França ensinar literatura e cultura brasileira na Universidade de Bordeaux. Geraldo Carneiro, também meu colega de ABL, nascido apenas 1 dia depois de Sequim, já era estudante do Departamento de Letras da PUC-Rio 1 ano antes de eu me matricular lá. E Chacal, 7 meses mais velho do que eu, viajou para Londres mais ou menos na época em que fui para a Califórnia, mas não como eu, Ana Cristina e Sequim, para estudar ou lecionar, e sim para mergulhar de cabeça na swinging London. Esses poetas, portanto, estavam no mesmo barco que eu. Graças à antologia da Heloísa, me dei conta de que também na esfera da poesia eu fazia parte de uma geração. Essa geração que tanto apostou na ideia de juventude e que, não tendo conseguido melhorar o mundo, nem sequer tendo conseguido evitar a volta triunfal do fascismo, chega agora à velhice, uma coisa que acontece com todos, fora aqueles que, como Ana Cristina César, Torquato Neto e Cacaso, e como patrono e o primeiro ocupante da cadeira 30 desta academia, foram agraciados pelos deuses com a duvidosa distinção de morrer jovens. Eu gostaria de encerrar agradecendo às pessoas que me ajudaram a chegar a este momento, mas vou ter que ser econômico, porque não daria tempo de fazer todos os agradecimentos devidos. Agradeço, em primeiro lugar, a esta academia. Foi muito importante para mim, neste momento da minha trajetória, ser tão bem recebido por essa instituição mais do que secular. Agradeço ao Geraldo Carneiro,
que com tanto empenho me ajudou num passo a passo cuidadoso a lançar e concretizar minha candidatura. Agradeço a Antônio Carlos Sequim, que também me auxiliou nessa etapa inicial. Agradeço a equipe da ABL, com um destaque especial para a secretária executiva da instituição, Lúcia Depp, por sua assistência atenciosa e competente. Agradeço o auxílio luxuoso de Maria Amélia Barreto Peixoto, Marta Góes, Fred Coelho e Dani Lima. E gostaria de manifestar uma gratidão especial por meus amigos Eduardo Martins, Margarete Dalcombe e Lucas Viriato, pela sua generosidade desmedida. Agradeço à direção da PUC-Rio por contribuir para esta celebração e a meus colegas e ex-colegas, alunos e ex-alunos, funcionários e ex-funcionários do Departamento de Letras e Artes da Cena, pela amizade de sempre e a solidariedade nos momentos mais difíceis, até em cadeira de rodas. Agradeço a minha família estendida, está quase todo mundo aí, irmão, cunhada, primos e primas, amigos e amigas de 30 anos, de 50 anos, da vida inteira. Agradeço a meus filhos Felipe e Júlio e a meus netos Antônio e Gael, pelo apoio irrestrito e afeto inesgotável. E especialmente a minha querida nora Fernanda, que me ajudou no preparo desta comemoração com eficiência e dedicação incomparáveis. Agradeço póstumamente a meus pais e a Santuza Cambraia Naves, minha companheira de vida por exatos 26 anos e 2 semanas. A todos, muito obrigado. Declaro empossado na cadeira número 30 o acadêmico Paulo Henriques Brito. Esta cadeira tem como patrono Pardal Malê, teve como fundador Pedro Rabelo e como antecessores Heráclito Graça, Antônio Ostragésio, Aurélio Buarque de Holanda, Nérida Pion e Heloísa Teixeira. Em nome da academia, agradeço a presença de todos e peço que permaneçam em seus lugares. Convido os acadêmicos Rui Castro, Edgar Teles Ribeiro e Miriam Leitão para acompanhar o acadêmico Paulo Henrique Brito ao Salão dos Fundadores, onde receberá cumprimentos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.